Amém. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto as crianças vão se dirigindo com seus professores, vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Jonas. De antemão, peço licença, eu vou colocar aqui só o cronômetro, para que eu não me extrapole. Eu conheço um homem que não foi ao terceiro céu, mas pregou 1 hora e 10 minutos, né, Roberto? Então, eu preciso me policiar. Deus é bom. Vamos lá. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus por mais um domingo estarmos aqui reunidos. Nós sabemos que é um privilégio nosso nós podermos cantar louvores, nos derramarmos na Sua presença, sabermos mais do agir de Deus ao redor do mundo, como nós vemos aqui a respeito do que Deus tem feito aqui através dos irmãos na Bolívia. A Laura e a Ninel trouxeram um relatório maravilhoso sobre o que Deus tem levantado, líderes trabalhando através da história da esperança, com movimentos como discipulado. E nós sabemos que essa não é a realidade de vários, inúmeros, de milhares de cristãos no mundo. Nós somos verdadeiramente agraciados por Deus porque nós temos um privilégio de ter um espaço para cultuar o seu nome, de podermos abertamente estudarmos a sua palavra, sem que isso acarrete algum risco para a nossa vida. Pelo menos por outrora, pelo menos no momento, ainda não é chegado o tempo da perseguição, pelo menos aqui no Brasil. Nós temos estudado nesse mês, no mês de outubro, o mês missionário, não somente na EBD, com material da Trelice e a Videira, mas também no culto, um tema muito pertinente que nós vemos em toda a Escritura e que nós devemos tratar com a devida seriedade. Devida seriedade porque o próprio Deus trata dessa forma. Eu estou falando do caráter missionário do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele possui diversos atributos, diversas facetas, diversas formas no qual ele apresenta o seu caráter para o seu povo, apresenta o seu coração através das Escrituras. E o caráter missionário não fica de fora disso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que se de fato nós queremos ser cristãos, que copiam, que vivem como Jesus viveu, nós precisamos assumir essa característica para a nossa identidade. Seja nos contextos transculturais, e aqui nas nossas igrejas, nossas igrejas como o Barro Preto, nós somos agraciados porque nós temos vários irmãos que trabalham no contexto transculturais. Laura e Linel, a própria família Blaze e tantos outros irmãos. Seja nesse contexto de outros países, seja no nosso contexto local, através das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, seja através de onde quer que Deus tenha nos inseridos aqui no Eusébio, ou Fortaleza, ou qualquer cidade que seja, o tema de missões precisa fazer parte da nossa diária. Assim como nós oramos e buscamos ao Senhor, através do nosso tempo de devoção da Sua palavra, nós precisamos entender que ser vivos, cartas vivas, missionários vivos de Cristo, é algo que precisa fazer parte da nossa realidade. Nós somos privilegiados. Esse mês, ele serve como uma orientação para a igreja, para o corpo de Cristo. Nós precisamos ver que missões não são fardo, mas sim um privilégio que o Senhor nos incumbiu de fazermos parte do seu plano redentor. De todos os atributos, como eu falei, que Deus possui, o aspecto missiológico ele faz parte. Mas como que Deus manifesta esse seu interesse? Como que Deus manifesta esse traço da sua personalidade? Através de missões, não é verdade? Nós vamos ver hoje a continuidade da história de um profeta. Alguém que foi incumbido pelo próprio Deus, recebeu por 2 vezes a oportunidade de pregar a palavra aos perdidos, mas ele resistiu. Resistiu não porque não conhecia de fato quem era o Senhor, mas tinha dificuldade. Dificuldade de entender que a salvação só pertence a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas capítulo 2. Convido os irmãos a lerem comigo rapidamente. Assim diz a palavra do Senhor, a oração de Jonas e o livramento de Deus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado eu estou diante dos teus olhos, meu Deus. Todavia tornarei a ver o teu templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram no meu pescoço. Eu desci até as profundezas dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó, meu Senhor e meu Deus, quando eu morria, quando eu desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o voto que eu pagarei a ti, porque do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, dando ordem a este, que vomitou Jonas na terra seca. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos salvos por ti. Nós não merecíamos, nós estávamos afundados em nossos pecados, mas aprove o Senhor, através dos mais diferentes meios de missões, dos mais diferentes meios de evangelísticos, a tua palavra trouxe o teu nome e assim trouxe liberdade para nossas vidas. Que através dessa exposição, Senhor, que a tua igreja, que eu, nós possamos entender de fato o que é ser missionários, entendermos de fato que nós somos agentes da tua salvação e que nós possamos nos colocar à sua disposição para sermos teus instrumentos. Louvamos em nome do teu santo nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos domingo passado, aqui com o pastor Rony, o início desse livro, não é verdade? O meu intuito aqui não é fazer um apanhado histórico, mas eu vou fazer uma breve recapitulação, porque é necessário para que nós entendamos o sentimento que passava pelo coração de Jonas. Deus, ele incumbiu Jonas de uma tarefa, algo que deveria ser feito, uma missão. E que missão foi essa? Quem estava aqui domingo passado? Quem é que pode falar? Qual foi a missão que Deus incumbiu Jonas? Paulo? Perfeito, perfeito. E a mensagem que Jonas deveria pregar? Deveria ser uma mensagem de paz, uma mensagem de acalanto, ou não? Deveria ser uma mensagem de arrependimento. Arrependimento esse porque a cidade de Nínive tinha suas maldades tão acentuadas que o próprio Deus no final, aliás, no versículo 2 do primeiro capítulo, afirma que chegaram até eles o número da quantidade de vezes que aquele povo havia desagradado. E aí nós vemos que todo o capítulo 1, Jonas, mesmo recebendo essa missão, o que é que ele prefere? Ele prefere tentar fugir da presença do Senhor. E aí Deus, de modo soberano, o que é que Deus tem mostrado para Jonas e tem nos mostrado? Que ele controla todas as coisas. Seja através do mar violento, seja através do vento, seja através dos peixes, seja através da tripulação e seja através da vida do próprio profeta Jonas, o Senhor tem mostrado que ele é soberano sobre todas as coisas. E não importa para onde Jonas tente fugir, ele nunca fugirá dos desígnios do Senhor. Nós precisamos entender hoje, o que nós veremos hoje, é um retrato de um Deus compassivo e perdoador. Um Deus tardio em irar-se, mesmo que aqueles que pecam contra ele o desobedeçam não somente uma vez, mas várias vezes. Mesmo que aqueles que pequem contra Deus, seja como, por exemplo, o Boko Haram, no contexto da Nigéria, que há anos tem sequestrado, estuprado mulheres, decapitado crianças, mas ainda assim, se for da vontade do Senhor, eles são capazes de ser salvos. Jonas, a igreja hoje precisa entender que o nosso Deus não é um Deus de um povo específico, mas é um Deus que quer salvar todas as nações. No início do capítulo 2, nós vemos a oração de Jonas após ele ter sido engolido pelo grande peixe. E aqui, trazendo num sentido de contexto de curiosidade mesmo, nosso intuito não é fazer um estudo expositivo do livro, até porque o tempo não permite, mas isso é uma discussão muito pertinente a respeito do livro de Jonas. Muitos dizem o seguinte, cara, como é que o cara foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites dentro dele? Isso é biologicamente impossível.
Isso é logicamente impossível, meus irmãos, mas o livro de Jonas, ele não é um mito. Por toda a escritura e diversos trechos, diversas estruturas do livro em si, nós percebemos que se trata de um relato fiel e histórico. Nós não estamos falando de alguém que colocou Jonas no sentido de poder humano. Nosso Deus não possui limitações. O nosso Deus, como desde o capítulo 1 nós vemos, e até o capítulo 4 nós vamos ver aqui, expondo as mensagens, é que ele é um Deus soberano de todas as coisas. Então, fazer com que um homem passe 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe é um detalhe para o Senhor. Convenhamos. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito do contexto de Jonas, abram em 2 Reis, capítulo 14, a partir do verso 25. Nós vamos entender mais que aquele contexto em si, o ódio que Jonas tinha pelo povo, era justamente pelo contexto histórico da cidade de Nínive. Nínive, como capital da Síria, era não somente uma potencial concorrente econômica de Israel, mas era sim conhecida mundialmente pela sua crueldade. Então, Nínive eram tratados como inimigos pelo povo de Israel pelas maldades que eles fazem. Eu citei o exemplo do Boko Haram, é mais ou menos isso. É como se entrasse um muçulmano, decapitasse todos nós, se for assim, da vontade do Senhor, Deus, né? Glória a Deus. E ainda assim, um de nós teríamos que pregar a palavra para ele, porque é isso que o Senhor nos pede. A oração de Jonas aqui, ela demonstra um indício de um coração arrependido. Um coração que, pelo menos parcialmente, começava a dar indícios que entendia o propósito pelo que o Senhor havia o chamado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que muitas vezes nós somos como Jonas, nós negociamos o chamado do Senhor. Assim como Jonas olhava para aquele povo com um coração orgulhoso, olhava para aquele povo com um senso de justiça, um senso de acepção de pessoas, como se a salvação fosse algo somente das suas mãos. Nós precisamos largar esse comportamento. Muitas vezes, a nossa inclinação é procurar somente as pessoas que não nos contradizem para serem evangelizadas. Muitas vezes, diante do nosso trabalho, nós nos deparamos com diversas situações. E às vezes a pessoa mais difícil, aquela pessoa que até pode falar mal de você, pode te perseguir, pode tentar te prejudicar, talvez seja ela que o Senhor queira salvar através da sua vida. E muitas vezes nós fazemos como Jonas. Nós viramos as costas, nós queremos fugir para longe, nós queremos ir para uma Tarsis imaginária, e nós esquecemos que o Senhor nos chamou para pregar o evangelho para toda criatura. E a pergunta que eu quero deixar hoje é essa: o que você faria no lugar de Jonas? Muitos olham a oração de Jonas no capítulo 2 e falam o seguinte: ele está achando que ele vai morrer, por isso que ele está pedindo perdão ao Senhor. Talvez Jonas não imaginaria que ele voltaria à vida, que ele fosse cuspido pelo peixe. Talvez ele tivesse entendido isso, entendeu? Não, eu vou morrer porque eu desobedeci à ordem do Senhor. Mas a verdade, meus irmãos, que o livro de Jonas, apesar de ter o nome dele, não fala sobre Jonas. O livro de Jonas fala sobre Deus, um Deus preocupado em cumprir os seus propósitos. E apesar de nós, apesar das nossas inconstâncias, dos nossos pecados, das nossas falhas, ele nos usa como seus instrumentos. E assim nós vamos ver no final do capítulo 2 que Jonas é cuspido pelo peixe justamente na margem da cidade onde ele deveria ter ido desde o início. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos colocados por Deus em situações e oportunidades que nós até oramos pedindo para que o Senhor as abra, mas que diante de pequenas objeções, nós abrimos mão, de fato, da grande comissão. Eu sempre converso isso com algumas pessoas, eu conversando com um missionário amigo meu, ele traz uma perspectiva bem interessante sobre a grande comissão, e uma das coisas que ele falava era o seguinte, que em toda a escritura, e isso é algo que a gente pode testificar, principalmente no Novo Testamento, todas as vezes que alguém era salvo por Cristo, logo em seguida, o que é que ela fazia? Pregava o evangelho. Não é verdade? Foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o endemoniado gadareno, e tantos outros exemplos. Quando nós vamos para o livro de Atos, da mesma forma. Então, reparem que o fato de pregar o evangelho é uma testificação da nossa salvação. Então, por que que isso muitas vezes é negligenciado no nosso dia a dia?
Por que que tantas e tantas vezes nós colocamos isso não na segunda ou na terceira prioridade da nossa vida devocional de Deus? Colocamos, às vezes, até em último caso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus soberanamente nos escolheu para sermos instrumentos desse plano redentivo. E nós devemos ser gratos a Ele e apegarmos e pedirmos a sua capacitação para que a gente possa cumprir isso. Como eu havia falado, muitas vezes realizamos um juízo de valor sobre quem é quem. Orgulhosamente nós achamos que fulano de tal é muito pecador para ser salvo. E às vezes nem sequer abrimos a nossa boca. Não, aquele cara ali, não, cara, já está perdido. Não, aquele cara não adianta nem falar. Tá vendo o cara só dá dor de cabeça para a família? Meus irmãos, não nos cabe. Obrigado. Não nos cabe, meus irmãos, saber quem vai ser salvo. Só nos cabe abrirmos a nossa boca e pregarmos o evangelho. Amém? Amém, gente? Eita, glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos fugir desse sentimento. Esse sentimento, primeiramente, cômodo, e esse sentimento antibíblico e anticristão, que é de não pregarmos o evangelho. Nós precisamos entender que mês missionários são ótimos, são eventos maravilhosos, a programação, você vê os irmãos se envolvendo, você vê irmãos procurando saber mais sobre missões, orando por momentos como esse, é maravilhoso. Mas a gente não pode achar que a nossa vida em relação à missão, a pregar o evangelho, possa ser definida somente por eventos esporádicos. Eu também, nós já fizemos vários evangelismos, pretendemos fazer mais, a igreja precisa evangelizar em comunidade. Priscila sempre é um exemplo que, junto com os eventos do Ministério Infantil, ela sempre procura angariar as pessoas para fazer o evangelismo, glória a Deus por isso. Mas a gente não pode achar, meus irmãos, que isso é o suficiente. Eu não estou dizendo que você precisa pegar uma caixa de som, ir para uma praça pública, ou entrar dentro dos ônibus, ir num terminal e pregar a palavra. Glória a Deus se Deus lhe chamar para isso. Glória a Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, nosso campo missionário é a nossa casa. E nós falhamos. Muitas vezes, nosso campo missionário é no nosso trabalho. Quando eu chego no horário, eu mostro para o meu patrão, que é descrente, que ele acertou em contratar um homem de Deus. Para, que são as pequenas coisas. Muitas vezes, meu campo missionário é na academia. É eu dando uma aula, a forma que eu oriento um aluno, a forma que eu olho para as pessoas. Isso fala muito sobre quem nós somos de verdade. Onde Deus tem te colocado? Faça esse exercício mental hoje pela manhã. Qual é o campo missionário que o Senhor tem te colocado como esse obreiro capacitado para que você exerça de fato a grande comissão? Para que, assim como Jonas, nós possamos deixar de fugir da presença do Senhor, ou tentarmos. Graças a Deus, Deus é um Deus que não respeita nossos livre-arbítrio, né? Deus soberano, né? Onde Deus tem te colocado? O chamado do Senhor, aquela sua ânsia de servi-lo com mais esmero, com mais afinco. Onde Deus tem colocado nos teus sonhos, nas tuas orações, para que você possa ser de fato um instrumento dele? O que tem te atrapalhado nessa caminhada? Será um trabalho? É um trabalho que te faz se afastar do Senhor? Será as amizades? As más conversações corrompendo os bons costumes? Será as chocarrices? Nós precisamos entender, meus irmãos, e nos despir. A oração de Jonas é uma oração sincera, porque ela nos mostra de um pecador, ungido pelo próprio Deus, que havia pecado contra ele e reconhecia que somente dele é a salvação. Jonas, ele entendia a sua identidade. Se a gente voltar um pouquinho mais, o pastor Rony falou isso, mas no versículo 9 do capítulo 1, quando Jonas é indagado pelo povo da tripulação, Jonas ele fala justamente sobre a sua identidade. Vamos voltar. Vamos voltar para o versículo 9. Quando perguntaram para Jonas, ele lhes disse: Jonas, quem é você? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca.
Jonas, meus irmãos, ele conhecia quem era Deus. Jonas entendia o seu chamado. Jonas não tinha problemas teológicos. Jonas tinha um problema no coração. E muitas vezes nós somos assim, seminaristas, lemos vários livros, e isso é uma bênção. Ouvimos pregações o dia inteiro, ouvimos louvores, procuramos caminhar com o Senhor, estando na sua presença o dia inteiro. Até entendemos que momentos como esse são importantes, ajudamos, servimos na igreja nesses momentos, oramos, intercedemos, ofertamos por missões até, mas muitas vezes nosso coração ainda parece que ainda não compreendeu completamente a importância de fazermos missões. Parece que ainda falta um detalhe. Parece que nós nos vestimos daquele arquétipo do cristão salvo, trejeitos, modos de falar, modos de vestir, mas nos esquecemos do mais importante, que é um coração verdadeiramente contrito e quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jonas sabia que ele havia sido levantado como profeta para as nações. Nós vamos ver aqui que o problema de Jonas, perdão, não era a teologia. Ele sabia que Israel deveria ser luz para as nações. Porém, o próprio Deus o estava querendo ensinar algo. Jonas, eu sou um Deus soberano. A mim pertence todas as coisas. Até o ímpio ele foi feito para o dia do juízo. Só te cabe, como profeta, pregar a palavra. E é isso que nós precisamos assumir. Jonas estava vivendo na própria pele uma forma de aprender a verdadeiramente amar os perdidos. Nós precisamos nos quebrantar, meus irmãos, diante do Senhor. Nós precisamos ter esse sentimento verdadeiro que Cristo nos mostra. Nós vamos abrir logo mais em Mateus, um texto muito conhecido, um texto que Deus ele tem falado muito no meu coração, até na EBD da semana passada. Tem sido uma das coisas que eu tenho orado, é que o Senhor me quebrante por amor aos perdidos. Meus irmãos, o coração do homem é muito endurecido. Meus irmãos, nosso coração é muito dobre, é muito fútil, é muito inconstante. Mas o exemplo de Cristo nos mostra justamente, não somente o padrão que nós devemos copiar, mas o alvo que nós devemos buscar. Vamos ler juntos os versículos 7 a 9 do capítulo 2. Olha, repare bem o tom que Jonas trata sobre essa problemática que ele tem vivido. Quando desfaleci em mim, verso 7, a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O voto que fiz a ti, pagarei. Somente de ti, do Senhor, vem a salvação. Meus irmãos, nas suas Bíblias, esse trecho do capítulo 2, ele pode estar até formatado de uma outra maneira, como se fosse um formato de estrofes, num formato de poesias. E isso é algo bem curioso, porque isso é um outro ponto que muitas pessoas até falam que, tá vendo? É mais uma prova que é uma alegoria. Tá vendo? É mais uma prova. Jonas estava fazendo uso de uma poesia. E nós sabemos que não é isso. Na realidade, essa era uma linguagem de todo judeu piedoso daquele tempo. Jonas, como bom israelita que era, como bom frequentador do templo, como todo aquele que aprendeu os salmos com os levitas, que fazia parte da leitura pública das escrituras, que via os salmos como uma representação de expressão da sua relação com Deus, faz uso aqui justamente do que a gente tem no livro de Salmos, daquele chamado de Salmos de Livramento. São geralmente trechos do livro de Salmos onde o autor ele traz uma certa estrutura. Primeiro, ele fala do problema que ele tem vivido, ele clama por socorro. Segundo, depois de mostrar, ele fala que pede ajuda a Deus. Terceiro, mostra Deus o livrando. E quatro, ele fazendo geralmente um voto de agradecimento. Jonas, como um bom israelita que era, ele estava
justamente registrando dessa forma, porque é uma forma de agradecimento que ele tinha. Essa era a linguagem de todo judeu piedoso da época. Um grande exemplo que nós temos é a própria figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, judeus, uma vez sofrendo na cruz, o que é que ele fala? Eli, Eli, lama sabachthani. Ele faz justamente a leitura, uma menção de um Salmo 22. Nós precisamos entender que essa oração de Jonas, ela era a mais pura expressão de arrependimento. Então, quando nós vemos Jonas admitindo que do Senhor vem a salvação, era porque de fato ele cria com todas as forças. Estamos falando de alguém que até pouco tempo atrás estava indiferente no porão de um navio. Até pouco tempo atrás, a tempestade quase naufragando aquela embarcação, os marinheiros preocupados, cada um orando ao seu Deus, oferecendo diversos sacrifícios, e Jonas estava sabendo de tudo, sabendo quem Deus era, sabendo da sua identidade, indiferente com isso. Mas esse é um exemplo, meus irmãos, que não importa como nós estejamos agora. Nosso Deus é um Deus perdoador. Nosso Deus é um Deus compassivo em irar-se. E é um Deus que, apesar de nós, como eu já falei, nos usa como seus instrumentos. Não importa a língua, tribo ou nação. Nosso Deus é um Deus que se importa com os perdidos. Seja os perdidos como os ninivitas, seja como nós, que muitas vezes negligenciamos a missão de Deus, como Jonas. Todo o capítulo 2 nos mostra que, apesar da nossa inconstância, Deus sempre cumprirá o seu propósito. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Mateus 9, versículo 35 ao 38. Mateus 9, 35 ao 38. O contexto aqui, Jesus ele estava no momento de realização de diversos milagres. Jesus aqui já havia curado muitos, expulsado alguns demônios, paralíticos haviam voltado a andar. O trecho aqui, o próprio evangelista Mateus fala da forma que foi chamado. E aqui Jesus estava passando por um momento específico da sua jornada. Vamos ler no versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse Jesus aos seus discípulos: A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais obreiros. Irmãos, esse é um trecho que particularmente toca no meu coração. Toca no meu coração porque a forma que Mateus retrata o olhar de Jesus pelos perdidos deve ser aquele que a gente deve buscar, não somente da boca para fora. E reparam que isso é algo que nós precisamos lutar todos os dias? Eu acredito aqui que ninguém seria capaz de levantar a mão e dizer que consegue ter o mesmo coração de Jesus. Tem vivido com esse mesmo, com essa mesma piedade, com essa mesma compaixão. Mas isso nos dá desculpas ou nos dá um álibi para que a gente não tenha esse coração? De maneira alguma. É justamente esse padrão, esse alvo, essa forma, essa compaixão que a gente precisa ter. Não somente os pastores, não somente os líderes de ministério, não somente por nossos filhos, não somente pelos nossos pais que ainda não conhecem a Cristo, mas por todos os perdidos. E como é que a gente pode fazer isso? Como Jonas, orando, quebrantando nosso coração verdadeiramente diante do Senhor. Renan, mas eu tenho dificuldade. Renan, eu confesso que muitas das coisas que eu leio na Bíblia eu não entendo. Meus irmãos, peça discernimento a Deus. O Espírito Santo ele vai te ajudar a compreender o texto bíblico. Busca um irmão mais experiente para estudar a Bíblia com você. Renan, eu confesso que mesmo eu sei que eu tenho que orar, eu sei o que eu tenho que pregar, mas eu tenho vergonha.
Existem formas e formas da gente vencer essa timidez. Então, no final, nos procure, converse comigo, converse com o Roberto, converse com o pastor Rony. A gente pode lhe ajudar em relação a isso. Mas não deixem de pregar o evangelho. Enquanto a gente está negociando, vivendo as nossas vidas, fazendo uso da nossa liberdade de qualquer forma, desperdiçando o nosso tempo com redes sociais e qualquer outra besteira que seja, vidas caminham a passos largos para o inferno. Então nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos. E nós precisamos, não somente, como Jesus ele fala, rogar ao Senhor da Seara que levante novos trabalhadores, mas a gente precisa arregaçar as mangas também e sermos a resposta dessa oração. Muitas vezes nós achamos que aqueles pilares da missão, se eu só contribuir, eu já estou fazendo o suficiente, né? Se eu só orar, glória a Deus. Muitos nem oram, então se eu estou orando, eu estou melhor do que muitos, né? Mas você não deve olhar para quem faz ou deixa de fazer, meus irmãos. A nossa recompensa não é aqui na terra. A Bíblia fala naquele sermão escatológico, no próprio livro de Mateus. Jesus Cristo ele fala que até um copo de água que a gente fizer pelos seus pequeninos, a gente vai receber o galardão dele. A gente, meu irmão, se a gente ama verdadeiramente a Deus, por que então que a gente não consegue abrir a nossa boca e levar essa alegria que nos salvou, essa paz que nos consome por dentro, que é a paz que só a gente só encontra em Cristo, para aqueles que mais precisam? Nós precisamos entender, meus irmãos. O chamado do Senhor nessa manhã é que a gente seja, sim, como Jonas, mas não o Jonas desobediente, mas o Jonas que, por mais profundo que ele estivera, ele reconheceu que somente do Senhor vem a salvação. Trouxe algumas aplicações, caminhando para o final. A primeira aplicação é que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Jonas, no versículo 2, ele fala que na sua angústia ele clamou ao Senhor, e mesmo do ventre do abismo, ao gritar, Deus ouviu a sua voz. Meus irmãos, nós precisamos entender que não existe impossível para Deus. Não existe. Onde nós estávamos há pouco tempo atrás? Quais palavras faziam parte do nosso vocabulário? Quais práticas faziam parte do nosso dia a dia de uma vida de pecado? Até pouco tempo. Meus irmãos, alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu estava debatendo com crentes. Eu estava me deparando com um momento de incredulidade. Havia rasgado minha Bíblia, havia jogado fora. Muitos aqui já sabem disso. Mas eu passei 6 anos sendo ateu. Passei 6 anos estudando a palavra para confrontar aqueles que se levantavam como homens de Deus. Havia algumas questões internas, sempre gostei muito de filosofia, e a partir disso eu ia e questionava, eu debatia. E eu achei que não havia esperança para mim. Achei que havia pecado a Deus, blasfemando contra o Espírito Santo. E olha onde é que eu estou, meu irmão. Olha onde Deus me colocou. Olha o que Deus ele faz com a nossa vida. E isso é um exemplo. Todos vocês são exemplos disso. Do poder de Deus na vida de vocês. Se lembre agora daquele cara problemático, daquela irmã, daquele seu vizinho, daquele seu companheiro de trabalho, aquele seu patrão que te persegue pelo fato de ser crente. Imagina se Deus o alcançasse. Quantas vezes você tem orado pela vida dele ou dela? Quantas vezes você falou de Jesus para essa pessoa? Meus irmãos, Deus tem nos levantado não somente como aqueles que oram por missões, mas o chamado do Senhor é para que a gente arregace as mangas e nos dispomos. Seja no contexto transcultural, glória a Deus se o Senhor tem lhe chamado para isso, seja no contexto local, mas sempre como testemunhas vivas do seu sacrifício na cruz. Segunda aplicação, e a mais importante, é que somente o Senhor, ao Senhor pertence a salvação. No versículo 9, a linha B, Jonas fala justamente sobre isso. Ele se arrepende, ele se quebranta diante do Senhor, e ele reconhece que somente de Deus vem a salvação, não é do profeta.
Meus irmãos, não é da força do nosso braço, não é pelo nosso esforço. Muitas vezes, fazendo missões, evangelizando, nós tendemos a achar erroneamente que por mais que eu faça, vai aumentar a probabilidade das pessoas serem salvas. Não, isso não nos compete. Mas nos compete ter uma vida de dependência a Deus e pedir para que, se for da vontade do Senhor, que Ele alcance aquelas pessoas. Não é o número de atividades ou vezes na semana que eu prego que vai me fazer obedecer ao Senhor, que vai fazer mais pessoas serem salvas. Mas a vontade de Deus, como a gente tem visto, mesmo os ninivitas do nosso tempo, o Senhor é capaz de salvá-los. Creia nisso. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é sobre o que o homem faz para alcançar Deus, mas sobre quem Deus é e o que ele faz para alcançar todo aquele que está perdido. Reconheça hoje, se porventura você não conhece a Cristo. Se porventura, muitas vezes essa mensagem é muito mais voltada para aqueles que já conhecem a Deus, como o próprio exemplo de Jonas, mas se porventura você está aqui hoje e anda distante do Senhor, receba essas palavras com fé, creia no seu coração que somente do Senhor vem a sua salvação. Jonas é um exemplo que muitas vezes nós podemos estar dentro da congregação do Senhor, nós podemos falar como um profeta, nós podemos ser levantados como um profeta, mas ainda assim falharmos no nosso propósito. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus ele tem nos chamado para isso. Essa obra é excelente. Não somente guardar a salvação que recebemos para nós, mas sermos agentes, transmissores das verdades do Evangelho. Amém? Feche seus olhos. Vamos tirar antes da gente orar. Reflita na sua vida hoje. Onde Deus tem te colocado? O que você pode fazer de maneira prática? Ou o que você tem falhado, assim como Jonas? Seja em atitudes, palavras, maus testemunhos, omissões. O que você pode fazer agora para que o Senhor transforme a sua vida? Tire esse momento para que você ore ao Senhor. O Senhor possa levantar nos nossos meios mais obreiros e pessoas envolvidas de fato com a obra missionária. Senhor, clamamos a Ti, meu Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Verdadeiramente, ela é uma espada de dois gumes, Senhor. Ela nos conforta, ela nos confronta, ela nos dá ânimo, mas principalmente nos motiva, Senhor, a caminhar em frente. Nos ajuda, Senhor, como Tua igreja, como a Igreja Bíblica Batista do Eusébio, que nós possamos amadurecer, Senhor. Que nós possamos crescer nesse sentido. Que nós possamos buscar incessantemente, Senhor, no nosso interior, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, um coração compassivo, um coração misericordioso com aqueles que estão distante de Ti. Nos ajuda, Senhor, nos despirmos do nosso orgulho, da nossa vergonha, das nossas dúvidas. Nos ajuda, Senhor. Que jovens possam ser capacitados para pregar a Tua palavra. Que senhoras possam fazer a diferença na sua comunidade. Que homens possam ser verdadeiramente, assim como Israel era antigamente, sal e luz onde quer que eles estejam. Que o Senhor possa levantar mais missionários no nosso meio, Senhor. Pai, eu te clamo, é do teu desejo que os perdidos serem salvos, é do teu desejo que toda a criação proclame o teu nome, é do teu desejo que tudo aquilo que foi manchado pelo pecado seja redimido pelo teu sangue. E é por isso, Senhor, que nós fazemos uso da tua palavra. Sabemos que a seara é grande, sabemos que muitas vezes, Senhor, nós desanimamos e nos entristecemos com isso. Mas a salvação não vem da gente, a salvação não depende do nosso sentimento, a salvação não depende dos nossos esforços. Oramos a Ti porque nós somos dependentes e fracos, não somente nesse sentido, mas em todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor possa permanecer sendo exaltado e glorificado aqui no nosso meio, Senhor. E que essa palavra que o Senhor trouxe até os nossos corações possa servir de ânimo, mas principalmente possa nos sacudir, Senhor.
a verdadeiramente sermos cristãos pregadores do teu evangelho. Não necessariamente com microfones, não necessariamente em posições de destaque, mas no secreto, aquele lugar onde o Senhor faz a tua obra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão Renan. Irmãos, ainda falando sobre o tema missionário, sobre a Bolívia, como foi falado, nossa missionária, a Marcela Costa, ela mandou um vídeo para a gente vai passar o vídeo aqui para vocês assistirem, tá? Também ainda sobre a Bolívia, temos aqui algumas informações, tem uma caixinha de curiosidades aqui, caso você queira se informar mais, saber mais sobre a Bolívia. São curiosidades bem interessantes, eu encorajo você a depois vir aqui, tem uma caixinha ali, você possa pegar lá as figurinhas e se informar mais melhor sobre a Bolívia, tá bom? Pode passar o vídeo? Nossa, é um prazer estar falando para você. Meus queridos irmãos, como vocês sabem, recentemente nos mudamos para La Paz. Estamos aqui desde janeiro. Aqui nós literalmente começamos do zero, não conhecíamos absolutamente ninguém aqui nessa cidade. Então, nossa decisão como equipe era que primeiro vamos conhecer a cidade e depois ter um norte do que vamos fazer, e como que vamos fazer. Obviamente, a primeira coisa que nós identificamos é que os... Olá, querida Igreja de Eusébio, aqui quem fala é a missionária Marcela Costa, e é um prazer estar falando para vocês. Meus queridos irmãos, como vocês sabem, recentemente nos mudamos para La Paz, estamos aqui desde janeiro, e o que nós literalmente começamos do zero, não conhecíamos absolutamente ninguém aqui nessa cidade, então nossa decisão como equipe era de que primeiro vamos conhecer, né, a cidade e depois ter um norte do que vamos fazer e como que vamos fazer. Obviamente, a primeira coisa que nós identificamos é que os trabalhos que nós desenvolvemos em Cobija não dá para fazer aqui em La Paz. Em Cobija, nós trabalhávamos em um orfanato específico e em um asilo, e também em um centro de reintegração social com menores infratores. Mas o que não dá para desenvolver esses ministérios aqui. Primeiro porque já tem muita gente fazendo, e já tem uma expectativa muito alta de quem faz, e chegando mais gente para fazer, gera uma expectativa ainda maior. Então, esses trabalhos, por enquanto, a gente sabe que não dá para fazer aqui, talvez no futuro, com uma equipe maior, ou com outras ferramentas, mas agora, de início, esses trabalhos não dá para desenvolver aqui. Nosso propósito como ministério é de plantação de igrejas. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de plantar uma igreja nos 9 estados da Bolívia. Pela graça do Senhor, já tem a primeira igreja batista irregular em Cobija. Nós ajudamos no início dessa igreja e o Senhor abençoou e hoje já está aí há 12 anos. E louvamos a Deus por isso, por ter ajudado nesta obra. E o Senhor agora nos colocou aqui em La Paz, né, com esse desejo. La Paz é uma cidade muito desafiadora. Podemos dizer que aqui está enraizada toda a cultura boliviana. Nesse 8 meses, eu acho, 8 meses que já estamos aqui. Nesses 8 meses que já estamos aqui, já vimos tanta coisa que ainda não tínhamos visto em quase 9 anos. As meninas 9 anos, né? E eu 4 anos lá em Cobi. Então, é uma cidade que a gente está vendo realmente cultura boliviana.
E isso tem sido desafio para nós. Nosso desejo era esse ano já começar alguns trabalhos de evangelismo, mas decidimos ir com calma, porque estamos numa cidade grande, desenvolvida, comparado à Cobira, onde vivíamos, né? Então já encontramos de muitas coisas. Entre muitas coisas que já encontramos aqui, uma delas que nos chocou bastante, e foi recente, nós presenciamos um ritual oferecido a Pachamama. Mês de agosto aqui é comemorado Dia da Mãe Terra, 1º de agosto. Mas durante todo o mês, eles oferecem sacrifícios à Mãe Terra. Então, é comum no mês de agosto a gente ver bastante fumaças pela cidade, rituais que é oferecido a Pachamama. E a gente presenciou esse ritual. A gente já ouviu muito falar, mas a gente nunca tinha visto de perto isso. Que viu o pessoal oferecendo esse ritual à Pachamama, né? Dentro de uma lixeira, eles colocaram fogo, colocaram o feto de uma lhama, lá tinha cigarro, tinha álcool, tinha folha da coca, tinha muitas coisas. E eles ao redor, ali, cultuando, né? Oferecendo aquilo à Pachamama. A gente ficou assustada com aquilo. Saber que eles estão de coração naquilo, colocando sua confiança naquilo. É assustador e triste ao mesmo tempo, né? Então, Bolívia é um país predominantemente católico, mas é um país bastante que está enraizado bastante o sincretismo. E a gente louva a Deus pelo que Ele tem nos apresentado aqui na Paz, nos dando algumas perspectivas, vendo em que área podemos atuar. E, irmãos, é um desafio grande. Então, por isso, rogamos que continue orando por nós, por este início de trabalho aqui em A Paz. Não é fácil, é um povo que não se aproxima muito para criar vínculos. É um povo muito educado, pelo menos aqui em La Paz, né? É um povo muito educado, muito gentil, ainda mais com brasileiros. Mas para fazer amizades, para criar vínculos é mais difícil. Então, orem por nós, pelos trabalhos que vamos desenvolver, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê ânimo e disposição para continuar servindo a Ele. Rogo que orem por mais obreiros, meus irmãos. A seara aqui na Bolívia é grande e poucos são os trabalhadores. Então, roguem ao Senhor da seara por mais trabalhadores. Louvem ao Senhor junto conosco, porque próximo ano estará entrando mais um integrante para essa equipe aqui na Bolívia, em La Paz. A missionária Duda está casando agora, em dezembro, e ano que vem ela e o seu futuro esposo estarão aqui. Ela já está, mas ele irá se integrar à equipe e estarão aqui juntos, servindo como um casal aqui. Então, orem por mais obreiros, né, homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a servir ao Senhor neste país. Muito obrigada, igreja, por seu apoio, por ser bênção no meu ministério, por me apoiarem aqui na Bolívia. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada por todo o apoio. Quem não conseguiu ver ou assistir o vídeo direitinho, no grupo da igreja tem um vídeo lá disponível para todos assistirem, tá? E aí eu gostaria de pedir que o Renan possa estar fazendo uma oração pelo ministério da nossa irmã Marcela lá na Bolívia. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa irmã Marcela. Te agradecemos pela disposição que ela tem te servido. Abriu mão, Senhor, do conforto familiar, da sua cidade. Tem sido um instrumento nas tuas mãos de salvação para aquelas mulheres, para aquele contexto conturbado politicamente e economicamente falando da Bolívia, Senhor. Senhor, mas te agradecemos porque, apesar de tudo, o Senhor tem estado com ela, apesar de todas as dificuldades, apesar das crises, faltando muitas vezes até gasolina para que ela se locomova diante da crise financeira que o país se encontra. O Senhor tem encontrado meios, Senhor, de alcançar os perdidos naquela cidade. Tanto ela quanto os outros irmãos do Ministério Bolívia para Cristo, que eles possam continuar firmes na sua caminhada, que eles possam ser revigorados por Ti, que o Senhor possa levantar, Senhor, mais obreiros para que os ajudem nessa empreitada. Que o Senhor possa protegê-los, Senhor, de todo desânimo, de toda guerra psicológica, de todo sentimento que não provém da Tua palavra. Nós clamamos, pedindo que, se for da Tua vontade, que aqui do nosso meio levante mais mantenedores para ela,
mais recursos para que ela possa cada vez mais se dedicar à tua obra. Nós sabemos que as dificuldades acontecem, são inerentes, mas aqueles que sofrem por ti, Senhor, herdarão a coroa eterna. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.